Marcos capítulo 5, a gente falou da mulher do fluxo de sangue, mas existe uma outra história dentro dessa história, que a gente passou por ela, mas não citou, e eu quero começar a ministrar e continuar a mensagem da semana passada. Diz assim: tendo Jesus, versículo 21, Marcos 5, 21, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Deixa eu só explicar umas coisas aqui, antes da gente continuar lendo. Chegou o chefe da sinagoga. O que quer dizer isso? Quem era Jairo? Jairo era o chefe principal, presidente, um dos presidentes da sinagoga. O que funcionava? O templo ficava em Jerusalém, mas algumas cidades tinham as suas, vamos chamar assim, não é bem isso, mas como se fossem pequenos locais de adoração, de oração, de participação da palavra. E o chefe da sinagoga era aquela pessoa que presidia isso, escolhia os pregadores, orava na casa das pessoas, celebrava os casamentos. Esse era o chefe da sinagoga. Esse homem, então, tinha que ser uma autoridade para a cidade, tinha que ser uma pessoa respeitada, uma pessoa que fosse realmente honrada. Então você entende que ali é um momento de tensão, e é isso que Marcos está tentando mostrar para nós. Jairo, o chefe da sinagoga, vai até Jesus, e ele se prostra na frente de Jesus, ele se dobra na frente de Jesus. Talvez para nós isso fique um pouco perdido, mas é mais ou menos como você imaginar que Jesus, na cabeça de algumas pessoas daquela época, era apenas um itinerante, apenas uma pessoa, um rabino itinerante. Haviam vários rabinos itinerantes e houveram vários rabinos antes de Jesus itinerante. E o rabino itinerante era conhecido por fazer curas, por fazer orações, por ensinar. Então é muito interessante a gente perceber que esse chefe da sinagoga, que seria uma autoridade, né, vai até Jesus e reconhece a autoridade de Jesus, e ele se prostra, e ele diz: a minha filhinha está morrendo, vai até lá em casa, põe a mão nela e ela vai ser curada. E aí a gente continua aqui comigo, vamos lá. Versículo 24, Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Aí a gente estudou semana passada, estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Lembram disso que nós falamos semana passada? Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Perceba que Jairo foi lá e disse: olha, minha filha está morrendo, vem até minha casa. No processo de ir até a casa de Jairo, a multidão vai seguindo Jesus. Vem a mulher de fluxo de sangue, ela toca na hora, nas franjas das vestes de Jesus, ela recebe o poder e é curada. Aonde está Jairo? Jairo está esperando tudo isso acontecer. Jairo está ali no meio, entende? Olhando tudo isso acontecer. Mas nesse momento Jesus para e fala: olha, alguém me tocou. E os discípulos ficam perturbados, falam assim: mas está todo mundo te esbarrando, está todo mundo te tocando, Jesus. E Jesus demonstra aí aquele momento que ele não vai sair dali enquanto não descobrir quem deu o toque de fé na vida dele. E ele para, e eu fico pensando na cabeça do Jairo, ele querendo ir embora, querendo ver a filhinha dele, mas Jesus está lá, está curando e está vendo a cura, e está querendo saber quem é que foi curado. E para tudo, e desse momento então, a palavra de Deus diz assim, versículo 29, imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim?
Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus, note isso, ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Enquanto está acontecendo tudo aquilo, e ele está tentando levar Jesus para casa, vem algumas pessoas da sua família e fala: Jairo, esquece, a menina morreu, abandona o plano, aborta a ideia, não incomode mais o mestre. Então diz a palavra de Deus, versículo 36, não fazendo caso do que eles disseram. Quem não fez caso? Jesus. Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Essa tradução, Talita cumi, menina, levante-se, não é a melhor tradução. Na verdade, Talita significa cordeirinho. E naquela época era usado como a gente usa para dizer gatinha. Sabe quando você vai brincar com uma criança e fala assim: ai, que gatinha você é, não é assim que você faz? Na época eles não tinham animal de estimação gatinha, eles tinham cordeirinhos de animal de estimação, né? Então Jesus está falando assim, seria nos dias de hoje. Eu acho isso lindo, é só um adendo. Ele diz assim: gatinha, levanta. Show, né? Eu acho show, sei lá porquê, mas eu acho muito legal isso aí. Tem gente chorando já, ó. Soraya está chorando? Glória a Deus, chora, Soraya. Aí levanta a mão, dá um glória aí, viu? Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Quantos creem que essa menina ressuscitou de verdade? Não, sério, quantos acreditam que essa história aconteceu, é verdadeira, Deus fez? Se você acredita aí, dá um glória a Deus, joga a tua mão para o alto. Você crê? Aleluia, glória a Deus, eu creio que essa menina ressuscitou. Ela ressuscitou. Faz um favor para mim, porque talvez a pessoa que está do teu lado aí também incrédula e fala assim: fala você, não fala para ela, eu creio, viu? Eu creio. Tem gente que não crê, eu creio. Acredito em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Ministra aos nossos corações, Senhor. Aviva os nossos corações, Senhor. Quebra agora toda a malignidade, toda a perturbação, toda a distração. Leva-nos, Senhor, em total harmonia com aquilo que o Teu Espírito Santo quer ministrar nas nossas vidas, Senhor. Queremos ouvir Tua voz, queremos ser impactados com a Tua voz. Que diminua eu e que Cristo cresça nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu fiquei pensando num sentimento que eu vejo no nosso país, na nossa cidade, um sentimento de medo. Eu não sei se você sentiu isso ou tem sentido isso, mas as pessoas parece que estão com medo, estão sempre muito preocupadas, muito ansiosas. Existe um sentimento de insegurança na nossa nação. A gente vê estatísticas falando assim, por exemplo, 60% do estado do Ceará está com Zika vírus. A gente fica preocupado com isso.
pessoas passando por grandes momentos aqui, o aumento da criminalidade em São Paulo. Eu não sei, eu não gosto de falar de política, mas não sei quantos viram o discurso do Lula. Eu senti um tom ameaçador no discurso dele. Nós vamos colocar o mundo na rua, vocês vão ver o que vai acontecer agora. Independente se você é do favor do Lula ou não, eu não estou questionando isso, mas há um tom, há um timbre ameaçador no ar, onde as pessoas estão vivendo cheio de medo, de preocupação. O que vai acontecer com o nosso país? O que vai acontecer com essa nação? Como é que vai ser essa questão financeira? A crise, a gente escuta o tempo todo crise, 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 e a crise está ali, a crise está pegando ali, e eu sinto no meu coração como se fosse, não que seja isso, mas um manto, assim, uma nuvem de medo, de preocupação, uma nuvem de ansiedade. E é interessante quando a gente percebe essa questão do medo, porque o medo, na verdade, é a mesma coisa que a fé. Escute, o medo é a mesma coisa que a fé, só que ao contrário. A fé é a certeza das coisas que você não vê, mas que espera. O medo é uma certeza que você tem que alguma coisa vai acontecer na sua vida, que algum problema vai acontecer, e que se você fizer, isso não vai dar certo, se você fizer, esse problema vai acontecer na sua vida. E eu me preocupo muito porque o medo é controlador, o medo controla as nossas decisões. Algumas pessoas tomam as suas decisões baseadas no medo, elas dizem, eu não vou fazer isso porque pode não dar errado, ou pode dar errado, eu não vou fazer isso porque eu acho que posso sofrer. Muita gente acostuma a tomar suas decisões baseada apenas no medo, é o medo que direciona a vida dela. Eu não vou fazer essa viagem porque eu tenho medo do avião, eu tenho medo do carro, eu tenho medo da estrada, eu não vou entrar numa compra de uma casa porque eu não sei se eu vou viver 30 anos para pagar essa casa, e se eu não conseguir pagar. Pessoas decidem a sua vida baseadas no medo que sentem. Eu não vou casar porque casar é problema, 60% dos casamentos de hoje se separam e eu não quero fazer parte dessa estatística. Eu falo, como é que é? Como é que é? Gente da igreja, gente da nossa família, decidem a sua vida baseada no medo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor nunca nos ensinou na palavra a tomar decisões baseadas no medo. O Senhor nos ensinou na sua palavra a tomar decisões baseadas na fé. Na fé, é na fé que Ele ensinou. E é interessante nessa história, porque o que me chamou a atenção é que Jesus disse para Jairo: Jairo, não temas, não temas. E talvez o que você precisa ouvir nessa noite, meu irmão, é uma palavra só de Deus, ou são duas palavras só de Deus. Não temas, não temas, não temas. A pergunta que eu quero fazer para a tua vida é: por que você está tão preocupado? Por que você está tão cheio de medo? Porque nós estamos ouvindo muitas coisas. A gente não precisa ser alienado, não é isso, que você não vai entender a situação do país, ou você não vai entender o momento econômico da nossa nação. Você entende tudo isso, você compreende que é realmente perigoso. Essa semana foi interessante, eu cheguei aqui ontem no sábado, minha sala é toda fechada aqui, é toda trancada, eu nem abro a janela, mas eu sentei na minha mesa 2 minutos para esperar aqui um casal querido, 2 picadas de pernilongo do meu lado. Uma nesse braço, outra nesse. Eu já olhei e falei, meu Deus, é o Zika, é o Zika, é o Zika, é o Zika. Não é assim? Aí já não sabia o que fazer, comecei a passar álcool. Aí eu me lembrei de uma palavra do Senhor, essa palavra que diz: não temas. Há coisas que você não pode controlar, há coisas que você não sabe como vai acontecer, você não sabe o seu futuro, você não sabe o seu destino, mas Jesus diz: não temas. Tome posse dessa palavra, meu irmão. Não guie as suas decisões pelo medo, não guie as suas decisões pelas preocupações, não guie as suas decisões porque algumas pessoas estão dizendo alguma coisa. Tome as suas decisões pela fé, aquilo que Deus toca no teu coração. E aí você entra numa questão: quando nós estamos com medo, a gente tem que se perguntar, da onde está vindo esse medo? Geralmente é porque alguém falou alguma coisa, ou porque ouvimos alguma coisa, não é assim?
Alguém disse que isso está acontecendo. E às vezes está mesmo, não é que não está. O caso da filha de Jairo estava acontecendo. Mas mesmo assim Jesus vira para ele e fala: não temas. A segunda coisa que eu fico pensando é que quando a gente começa a ouvir uma palavra dessa de Jesus, não temas, a gente começa a pensar o seguinte: não, pastor, mas só tem que entender que às vezes o cristão, o evangélico, ele é alienado, porque ele acha que Deus vai fazer tudo para ele, não é assim? Ele acha que Deus vai resolver. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o que você pensa a respeito de Deus? Deus deixou de amar você em algum momento da sua vida, meu irmão? Ele deixou de cuidar de você em algum momento da sua vida? Ainda quando você tomou decisões erradas, Ele cuidou de você, Ele estava com você. Então a gente começa a dizer assim: não, mas você tem que entender, pastor, porque a realidade, eu entendo a realidade, mas eu não vivo por essa realidade, eu vivo pela palavra de Deus que diz: não temas, meu irmão. Eu compreendo, eu não sou alienado, eu sei quanto está o dólar, eu sei como está a crise, mas eu tomo uma decisão hoje eu tomo uma decisão de ouvir a voz de Deus. Porque essa é uma questão interessante. Determinado momento da sua vida, você vai precisar tomar uma decisão qual a voz que você vai ouvir. Escute. Você vai casar. Quem casou aqui já? Tenho certeza que você teve uma cunhada, uma prima, uma tia, uma avó que falou: não casa com esse homem. Não teve? Alguém não teve? Todo mundo, só você, Thalita. Marcela também. Vamos orar por vocês dois, que vocês são especiais. A Luciana, quando foi casar comigo, casar não, namorar, ela entrei de mão dada na igreja, casalzinho de, quantos anos? 19, né? 19 aninhos e tal. Já vem duas anciãs da igreja, aquelas mulheres chatas, sabe? Já vem, desculpa, irmão, eu não tomei o remédio hoje, então. Aí, calma, Marcelo. Foi lá, né? Aí, chega e fala assim: você está namorando com o Klaus? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Tem um momento da nossa vida, você já passou por algum momento da sua vida que você teve que tomar a decisão, qual é a voz que você ia ouvir? Não foi? E você teve que olhar, e os prognósticos, as estatísticas, as agoreiras de plantão, os agoreiros de plantão, os pessimistas, tá bom, melhorei, vai. Chegaram para você e disseram: não, mas dentro de você havia uma voz, havia uma impressão, havia um sentimento que dizia, e nessa hora a gente tem que tomar uma decisão. Qual é a voz que a gente vai ouvir? A voz de Deus ou a voz das pessoas? É exatamente isso que aconteceu com Jairo. Jairo está levando Jesus para a casa dele. Chegam os amigos de Jairo e dizem: a tua filha morreu, certo? Fato, morreu. Ok? Jesus olha para Jairo e dizem mais: não incomodem o mestre. Amém, meu irmão? Jesus olha para Jairo, não dá importância para aquilo que eles falam e diz: não temas, crê somente. Aí nós, como bons cristãos fariseus do século 21, não, aqui não tem nenhum fariseu, brincadeira, pessoal. Nós dizemos: é evidente que Jairo tinha que ouvir a voz de Jesus, porque Jesus falou com ele. E eu digo para você com essa voz linda aqui: Jesus fala com você toda semana. Quantos podem dizer glória a Deus? Recebe aí, meu irmão. Recebe ou não? A gente olha e fala: não, é claro, Jairo estava ouvindo Jesus. Jesus falou para ele não ter, mas ele não temeu. E é assim que é.
Pois bem, eu estou dizendo para você que Deus está nesse lugar, abençoa essa igreja, cobre essa igreja com o sangue dele, está no nosso meio, e ele está dizendo, não eu, ele está dizendo, não temas, crê somente, meu irmão. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Crê somente, crê somente. Aleluia, cheio. É o momento que você precisa decidir. Quando quem fala com você, quem merece ouvido a você, quem merece o seu ouvido. Se é Jesus que merece o ouvido, então continue caminhando, continue andando na direção que Ele mandou você ir. Se só te resta crer, se a única coisa que te resta é acreditar, não há nada que você pode ajudar, não tem nada que você pode fazer, continue crendo, mas precisa decidir, se a voz que você vai ouvir, é a dele ou das pessoas, é a dele ou do jornal, é a dele ou daqueles que dizem, agora não é a hora, agora não dá. Precisamos que decidir. As maiores decisões da minha vida, meu irmão, aliás, assim aconteceu, em alguns momentos eu resolvi seguir os prognósticos. Não, porque esse negócio aqui está dando dinheiro. Vamos fazer que isso funciona. Todo mundo está dizendo, fui orar? Não. Fui perguntar o que Deus queria? Não. Mas todo mundo falou, investe nisso aí, que isso aí vai explodir. Vai lá eu, tipo João Bobo assim, vai explodir. Você entende isso ou não? Vai lá e invisto. 15 dias depois tem uma crise naquele mercado. E eu perco o dinheiro. É muito mais poderoso aprender a ouvir a voz de Deus do que ouvir a voz das pessoas. Não quer dizer que a gente não pode ter conselheiros, querido. Às vezes Deus usa pessoas para falar conosco. O que quer dizer é que em alguns momentos nós ouvimos esses prognósticos, essas receitas prontas, e elas entram com medo no nosso coração, e a gente não toma uma decisão de fé, e acaba tomando uma decisão pelo medo. Não tem como você andar nesses dois caminhos. Ou você anda por vista, ou você anda por fé. Ou você anda por fé, ou você anda por vista. Às vezes você não está vendo nada, mas Deus disse para você fazer. E as pessoas estão dizendo, não faça. E você sente no seu coração que deve fazer. Faça o que Deus está mandando você fazer. Alguns anos atrás chegou uma moça aqui para mim e falou, pastor, eu sou de outra igreja e o meu pastor falou que eu tenho que separar do meu marido e falou que o meu casamento já acabou há muito tempo, que eu devia já ter abandonado aquele homem e eu quero saber o que o senhor acha. E eu falei uma palavra muito sábia, eu nunca fui tão sábio como aquele dia. Eu falei, não tenho a mínima ideia que você faz. Que eu nem te conheço. Como é que eu vou saber? Foi sábio, porque eu podia tentar dar uma resposta sábia e, né? E eu disse para ela assim, falei, o que seu coração diz? O que seu coração diz? O que essa força, essa impressão que você tem no seu coração está dizendo para você? E ela disse, olha, eu sinto no meu coração que muitos dos problemas que eu vivo no meu casamento é minha culpa. Eu provoquei. Por isso que meu casamento começou a chorar, começou a ficar muito triste, e começou a falar, por exemplo, algum tempo atrás eu repudiei, e começou a confessar algumas coisas que ela nunca tinha falado. Eu disse, ok. E o que você vai fazer com isso? O que você acha que isso quer dizer para você? Ela disse, olha, eu sinto no meu coração que eu preciso lutar um pouco mais pelo meu casamento. Que eu devo me pedir perdão, que eu devo acertar as coisas, que eu devo andar mais uma milha.
É o que eu sinto Deus falando comigo. Embora nós estamos já separados praticamente, nós nem deitamos mais juntos, mas é o que eu sinto no meu coração. Falei, então, faça. Faça. Ainda que tudo está dizendo que não vai dar certo, faça. Algum tempo depois encontrei essa mulher, eu vi que ela estava melhor, mais feliz, mais sorridente. Eu falei, e aí? Ah, pastor, nós estamos numa bênção. A gente tem que ouvir o que Deus está falando no nosso coração. Tem uma senhora aqui da nossa igreja, ela chama Irmã Rosinha, acho que ela não está aqui hoje. Irmã Rosinha está aqui? Não. Irmã Rosinha é uma bênção. Alguns anos atrás ela foi diagnosticada com câncer no intestino. Irmã Rosinha lutou contra o câncer no intestino. Ela venceu o câncer no intestino. Teve que retirar um pedaço do intestino. Algum tempo depois, agora, no final do ano passado, ela chegou aqui na igreja e ela disse, eu fui ao médico. E o médico disse que o câncer voltou, pastor. Eu não sei porquê, mas o câncer voltou. Ele disse que voltou. Eu disse, irmã, vamos orar? Vamos orar? Porque às vezes só nos resta crer. E nós oramos, e quando eu orei por ela, eu senti muita paz, eu senti que não tinha câncer. Eu não sei te explicar, mas sabe quando você sente que a pessoa está curada? Eu senti isso. E eu falei, irmã Rosinha, eu vou dizer o que eu sinto no meu coração. Você não tem câncer. 15 dias atrás, ela fez todos os exames. Nós não somos alienados. Nós não vivemos no mundo da fantasia, você entende? Mas nós vivemos por fé, não por vista. Nós não vivemos por sentença de homens, nem de médicos. Vivemos pela palavra de Deus. Amém? Então, ela chegou para mim e disse, pastor, quero te dar uma notícia. Me deu um abraço tão apertado, um sorriso enorme. Pode contar lá na frente. Fiz todos os exames e eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que eu aprendi com a irmã Rosinha? Eu aprendi o seguinte, que ela podia ter recebido aquela sentença, ter escutado aquilo que falaram para ela, você entende? Absorvido isso e desistido e se entregado, como a gente às vezes faz, mas ela preferiu esperar que Deus desse a ela a última palavra, porque a última palavra é dele. Algumas vezes nós dizemos assim, não, a minha vida está sendo guiada por fé, mas os nossos pés estão apontados para aquilo que nós vemos. Deixa eu explicar isso. Muitas vezes eu já disse assim para Deus, Deus, eu sou guiado por fé, mas a minha atitude, a fé está indo para lá, está mandando eu fazer lá, aquilo lá, mas eu estou levando a minha vida para cá. Você entende isso? Eu digo, Deus, eu sou guiado por fé, não por vistas. Eu creio. E Deus está dizendo, então se você crê, vai lá e faz o que eu estou mandando você fazer. Pede perdão. Aguenta mais um pouco. Se submete um pouquinho mais. Carrega mais um pouquinho aí o teu fardo. É a fé que está te dizendo, espera, luta, creia naquilo que o Senhor tem a dizer a você. Mas nós vivemos a nossa vida e viramos ela para cá. E nós dizemos, não adianta mais, não tem solução. O incrível desse homem é que esse homem virou a vida dele. Enquanto as pessoas disseram, não incomode o mestre, não importune mais o mestre, a sua filha morreu. Ele não disse, Senhor, não adianta mais o Senhor ir em casa, olha, já passou o tempo, deu time, eu te agradeço por o seu tempo perdido, sei que o Senhor é uma grande celebridade, e não precisa mais na minha casa, acabou, já foi. Ele não disse nada disso, ele ficou em silêncio, ele escolheu ouvir o que Jesus estava falando para ele, virou sua vida na direção da casa dele e continuou caminhando, continuou indo na direção daquilo que Deus estava falando para ele. Alguns momentos da nossa vida, meu irmão, nós vamos ter muitas vozes falando, nós vamos ter muitas pessoas dizendo, vire a sua vida na direção do que Deus está mandando você fazer e continue na direção que Ele está mandando você fazer, meu irmão.
Algumas vezes as pessoas vão dizer: escolha essa profissão, porque essa profissão dá muito dinheiro. Não escolha a sua profissão assim. Escolha a sua profissão porque Deus chamou você para fazer, porque é bênção para você. Você está feliz nessa profissão, porque é aí que Deus vai te abençoar, meu irmão. Vire a tua vida na direção da tua fé. Esse homem virou e ele continuou caminhando. Ele continuou indo na direção daquilo que Deus estava falando para ele. E aí eu aprendo uma lição incrível com Jesus, querido. No versículo 36. Olha aí na sua Bíblia. Versículo 36. Diz assim: e Jesus, não fazendo caso do que eles disseram. Aleluia. Jesus, presta atenção. O que eu aprendo com Jesus? Eu não entendi nada, mas é isso aí. E Jesus, não fazendo caso do que eles disseram. Eu aprendo com Jesus que em alguns momentos da sua vida você tem que parar de dar ouvido para outras pessoas, parar de dar caso para essas pessoas, parar de dar importância para essas pessoas, parar de dar importância ao que as pessoas estão dizendo e estão falando, para dar importância a pessoas que às vezes você não deveria dar importância e você está dando importância. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes a gente dá tanta importância, querido, para aquela outra pessoa que falou, porque aquele outro disse, alguém disse que você não canta, ou tu disse que você não pode fazer, disse que não é bom, e você dá importância a isso. Aprenda com Jesus e não dando importância. Não dando importância, ele continuou levando aquele homem na direção da cura da filha dele. Deixa eu explicar o que eu penso sobre isso. Às vezes, nós somos, acho que um pouco manipulados por aquilo que as pessoas falam para nós. Eu já contei isso aqui uma vez na igreja, eu vou repetir esse pedaço. Recentemente eu vi uma história de um homem que foi homenageado numa cidade dos Estados Unidos, do interior dos Estados Unidos, porque um seriado foi baseado na vida dele, e ele nasceu, foi criado naquela cidade, e a cidade ficou conhecida nos Estados Unidos inteiro pelo seriado e pela vida dele. Chamaram esse homem para fazer uma homenagem. 40 mil pessoas no estádio. 40 mil pessoas aplaudindo. Uau! Parabéns, sua vida é um modelo. Quando esse homem saiu do estádio, ele entrou no estacionamento, pegou o carro dele. Quando ele estava saindo no carro, veio um outro carro, parou do lado dele, abriu o vidro e começou a xingá-lo. E começou a dizer que ele não era bom, começou a dizer que ele não era, que aquela homenagem era uma vergonha, que ele não merecia nada daquilo, que ele era isso, que ele era aquilo, que ele nunca tinha feito nada de bom. E diz a história desse homem que ele ficou indignado com aquilo que aquele rapaz gritou para ele, e ele queria saber quem era aquela pessoa. Ele queria descobrir quem eram aquelas pessoas que pararam o carro e gritaram para ele. E aí depois ele começou a raciocinar. Ele começou a pensar, engraçado, eu não quis saber quem eram as 40 mil pessoas que me aplaudiram, mas eu queria saber quem era a pessoa que me criticou e falou mal. Nós somos mais ou menos assim. Você pode ter 10 elogios, 20 elogios, mas se uma pessoa lhe critica, você fica com aquilo na sua cabeça. E você dá caso para aquela pessoa, você dá importância para aquilo, mais do que os elogios. Eu posso dizer para você, é verdade, comigo é assim. Eu acabo o culto aqui, eu recebo 2, 3, 4 elogios, muitas vezes até pela internet. Amém, que bênção, fico feliz. Mas quando alguém me critica, vou dizer para você, o que você acha que eu faço? O que você dá importância? O que Jesus está dizendo para nós? Não dê caso. Jesus não deu caso. Eu não sei de outra vez na Bíblia em que Jesus fala, não vou dar caso para essas pessoas. Ele não deu caso. Ontem, sexta-feira, Deus tem o seu jeito de falar conosco. Sexta-feira eu estava dando uma olhada lá nos posts da internet e achei um vídeo que eu fui num programa de televisão com 16 mil acessos, 16.500 acessos no YouTube. E aí eu entrei naquele vídeo, falei, olha que legal, 16 mil acessos. E comecei a ver os comentários. Chegou num comentário lá, o camarada falou assim, esse pastor, que sou eu, tinha 3, era eu. Até olhei se era eu mesmo, mas era eu. É um teólogo raso. Rapaz, aquilo entrou na minha coração, de tal jeito. Eu falei, eu estudo teologia desde os 18 anos de idade, meu irmão.
Nunca parei de estudar. Fiz a faculdade, depois voltei para fazer a adaptação. Fui estudar fora do país. Eu falei que sim, comecei a chorar. Estou falando. Eu vou dizer, Senhor, quando que eu vou ser um teólogo que não vai ser raso? Eu já estudo há 22 anos e sou raso. E aí veio uma coisa na minha cabeça. 16 mil pessoas assistiram. Porque uma pessoa me criticou, eu entrei em crise. Deu para entender? Aí veio uma coisa na minha cabeça. Quem é esse cara que está falando? Vou ser bem agora metido aqui. Vou falar. Quem é esse cara? Não tenho a mínima ideia. Nunca vi. Entendeu? Às vezes a gente está dando caso para gente que a gente nem sabe quem está falando. Depois, eu fiquei pensando assim. Quem é que foi convidado para o programa? O teólogo raso. É. Deu para entender ou não? O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Às vezes a gente está dando ouvido para pessoas que você nem sabe quem é aquela pessoa, nem sabe, meu irmão, se ela tem condição de fazer alguma coisa. Mas aquilo entra no teu coração e você direciona a sua vida por aquilo que eles estão falando. Não dê caso para aquilo que as pessoas estão falando. Em alguns momentos da sua vida decisivos, que Deus quer abençoar você, você precisa seguir a impressão que está no seu coração, meu irmão. Precisa dobrar o seu joelho, precisa orar, pedir para Deus confirmar. E seguir aquilo que Deus está falando. Então, a Bíblia diz, e Jesus não deu caso, e ele foi na direção da casa dele, foi na direção da casa de Jairo. Nesse momento que Jesus não deu caso, é quando ele diz, então creia, não tema. E aí vem a palavra de Deus para nós e fala assim, olha, tem momentos da sua vida que você só pode crer. Mas no meio desse processo todo, lembra da semana passada? Ele tinha visto a cura de Jairo, da mulher do fluxo de sangue. Jairo tinha visto a cura da mulher do fluxo de sangue. E aí eu vi no meu coração, eu falei semana passada, mas eu senti no espírito de repetir essa semana. Eu creio que aquela experiência que Jairo está vivendo, com a mulher sendo curada, é o que fortaleceu a fé dele, para ele continuar andando no caminho. As nossas experiências com Deus fortalecem as nossas decisões com Deus. Quantos creem nisso? Aquilo que você já viveu com Deus. Eu falei semana passada, eu quero repetir isso. Em alguns momentos da minha vida, quando eu tenho que tomar uma decisão, meu irmão, e eu acho que eu tenho autoridade para falar isso para você, porque eu sou uma pessoa que você sabe que eu vivo pela fé, creio na fé. Amém, irmão? Amém? Nessas decisões, eu começo a pensar na minha experiência. Eu olho para trás e falo, olha, eu lembro de um tempo no Brasil, os mais novos talvez não lembrem, onde a inflação era 80% ao mês. Lembram disso ou não? E você ia comprar pãozinho de manhã e à tarde o pãozinho já era remarcado em outro preço. A maquininha tocando todo lado, não é assim? Era uma loucura, você ganhava-se R$1.000 naquela época, no começo do mês, no final do mês você ganhava 200. Entendeu? Então, quando a gente ganhava o vale, era um prejuízo para a gente, porque você ganhava o vale, até os 15 dias depois, seu salário já diminuiu, não valia a mesma coisa, não é isso? Nós superamos isso, o Brasil superou isso, e eu creio que Deus vai abrir portas maiores para a nossa vida, meu irmão. A experiência do passado te fortalece. Eu falei semana passada, mas o Espírito Santo me incomodou tanto de repetir essa parte aqui, meu irmão. Você precisa entender, é o Deus que te sustentou e fez você vencer o leão, fez vencer a ursa, é o Deus que te sustenta hoje, que derruba gigantes na sua vida, meu irmão. Quando eu olho para esse prédio aqui, e na semana, mês que vem, começamos a pagar o aluguel dele, eu falo, Deus é um aluguel pesado. Aí o Espírito Santo me lembra, Klaus, presta atenção, 2010 você pagou uma rádio, 2011 você pagou uma rádio, hoje de manhã foi lindo no discipulado, algumas pessoas estão fazendo discipulado, eu vim pela rádio, eu vim pela televisão, eu conheci você na rádio, eu conheci você na televisão, e eu comecei a lembrar, Klaus, você pagou a televisão, a Quírios pagou a televisão durante 2 anos. Irmão, nós vamos pagar, nós vamos vencer aquela experiência do passado. O Deus que te sustentou no passado é o Deus que te sustenta hoje. Fortaleça a tua fé. Então ele fortalece. E aí, então, Jairo vai na direção. Quando ele chega em casa, só um detalhe, eu pulei isso de manhã, eu quero falar à noite. Chegaram para ele e disseram assim, não incomode o mestre. Pois bem, eu quero dizer para você que está passando uma dificuldade, está numa luta, está passando um problema, incomode o mestre.
O mestre não tem problema de ser incomodado. Incomode o mestre, porque quando ele foi incomodado por Jairo, ele aceitou de prontamente entrar nos desafios do Jairo. Ele não disse, vou pensar, ele entrou. Jesus não tem problema quando a sua igreja se dobra e começa a clamar. Ele gosta de ser incomodado, porque aquele que crê pede. Se você crê que ele é poderoso, se você crê que essa história é real, se você crê que ele fez isso, incomode o mestre. Comece a dizer, Jesus, estou aqui. Jesus, olha para mim. Mostra-nos o teu favor. Incomode-o. Ah não, eu não vou falar com Jesus. Ele tem tantos problemas para cuidar. Se derrama. Semana passada eu orei e falei assim, Senhor, me ensina a me derramar. Eu quero ser assim, eu quero chorar, eu quero gritar. Eu não sou assim. Sou muito racional. Mas eu quero, porque eu sei que quando você incomoda o mestre é porque você crê. Perceba, Jairo dobrou o joelho. Ele era o quê? O chefe da sinagoga, acostumado a orar pelas pessoas, acostumado a fazer casamentos, acostumado a resolver problemas religiosos. Mas ele se dobrou. Por quê? Porque ele começou a crer. Quem crê incomoda. Quantos creem que Jesus é poderoso aqui, meu irmão? Comece a clamar, joga a tua mão para o alto e comece a clamar, meu irmão. Começa a dizer, eu vou desafiar você a ficar de pé agora nesse momento, levantar a tua mão bem alta assim, e falar assim, Senhor, eu creio, receba a tua palavra, eu tiro as outras vozes de dentro de mim, e a única voz que vai falar, abre os teus lábios, fale com Deus, incomode o mestre, meu irmão. Comece a dizer, Senhor, eu sei que o Senhor não rejeita a minha oração. O Senhor é quem reverte a minha sentença. O Senhor é quem quebra a palavra de morte. É o Senhor quem desfaz a ordem do iníquo. Incomode o mestre, meu irmão. Está pouco esse incômodo. Você está muito quietinho. Você está com medo. Comece a dizer, Senhor, eu não quero sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Tua palavra diz para mim não temer. Eu decido ouvir a tua palavra. Incomode-o. Diga comigo, Senhor Jesus, nós cremos que Tu és o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Aleluia! Oh! Eu quero ouvir você dizer assim, eu decido, por mim mesmo, ouvir a voz de Jesus. O que a voz de Jesus diz para você? Ei, quero ouvir, o que ela diz para você? Não temas, o que ela diz para você? Somente creia, o que ela diz para você? Não temas, o que ela diz para você? Aleluia! Sabe o que a voz do Senhor diz para mim? Eu estou no meio de vós, poderoso para guardar. Irmão, eu não sei se você recebe essa palavra, mas é o que Deus fala no meu coração. Existe uma nuvem de glória no nosso meio. Pessoas se convertendo no louvor. Gente fazendo discipulado, 150 pessoas sendo discipuladas, 150 pessoas, existe uma nuvem de glória. Essa igreja aqui tem uma palavra, tudo quanto fizer, prosperará. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor mesmo, glorifica o nome dEle, meu irmão. Ele está com você, Ele está na sua família, no meio da sua casa. Aleluia. Aí vem a vozinha, sabe aquela vozinha que você não deve ouvir? Ela fala assim, não, mas isso não quer dizer que crente não sofre. Eu vou dizer para você que crente sofre, irmão. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vem uma vozinha e diz assim, esse pastor está falando que você vai ter vitória. Ah, mas não dá para ter vitória, você não sabe o buraco que eu já estou. Eu vou dizer, a palavra de Deus fala, nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus, meu.
A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos creem nisso, meu irmão? Tudo coopera. Tudo coopera. Às vezes aquela situação de desemprego que você tinha que passar, você não queria, mas era o jeito de Deus pegar a sua vidinha e direcionar ela para o lado da fé. Você estava querendo ir para lá, estava confortável, vou por vista, a vista diz que aqui é melhor, a vista diz que aqui é seguro, e Deus fala, não, o meu justo viverá pela fé, vira para lá. Você entende isso que eu estou dizendo? Então levante sua mão aqui e diga, Senhor, eu sou o justo que vive por fé. Você pode dar glória a Deus aqui bem alto, meu irmão? Aleluia! Sente. Me dá mais 10 minutos. Jesus chega na casa. Quando ele chega na casa, ele vê um alvoroço. Alvoroço é confusão. Gente chorando. Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim: por que vocês estão fazendo esse alvoroço? A menina não morreu, apenas dorme. E aí acontece uma situação muito importante. Aquelas pessoas riem de Jesus. E essa é uma coisa que eu quero dizer para você. Lembra que eu comecei falando do medo? Depois eu falei que a gente não pode dar ouvidos. Depois eu falei que a gente tem que continuar caminhando na direção da fé. Não é isso? Depois eu falei que a gente muitas vezes tem fortalecimento pelas experiências que Deus tem na nossa vida. Amém? Deus nos fortalece. Mas fique certo, pessoas vão rir dos seus projetos, dos seus sonhos, dos propósitos de Deus. Elas vão rir. Compartilha com alguém desses aí que você não deveria dar ouvidos, os seus projetos para 5 anos. Não para agora. Para 5 anos. Diga para as pessoas assim: eu vou fazer porque eu vou olhar. E eu de manhã eu peguei um monte de gente, pessoal, um monte, que riu de mim. Triste, né? Quantos podem orar por mim por causa disso? Eu liberar perdão. Vou compartilhar meus projetos com vocês daqui 5 anos. Daqui 5 anos, até antes, mas vou daqui 5 anos. Vamos fechar em 5 anos. 5 anos. Nós vamos estar do lado de lá. Vocês estão pior que de manhã, pessoal. Jesus me ajuda com essa igreja agora. 5 anos, eu vou estar do lado de lá. Segura. Lá tem 1.400 lugares. Consegue ver? Acontece que nós vamos ter 2 cultos com 1.400 pessoas. Riu de mim? Quem mais está rindo? Tem gente fazer assim. De manhã teve minha irmã que falou assim. Pessoas vão rir, queridos. Elas vão rir dos seus projetos, elas vão rir dos seus propósitos, elas vão desacreditar do que você está dizendo. Pensou você chegar para alguém da sua família, da sua casa e falar assim: daqui 5 anos a minha vida vai ser completamente restaurada, a minha família vai ser uma bênção nos braços do Senhor. Vai ter gente que fala assim: ah, filha, desiste disso. Você não nasceu para ser feliz. Misericórdia, né? Está amarrado, né? Mas aí Jesus me dá uma lição incrível. Incrível. Jesus fala assim: retire essas pessoas da casa. Nós precisamos aprender com Jesus. Tire as pessoas que riem dos seus milagres da sua vida. Feio que eu falei, né? Mas você precisa ouvir. Jesus chegou e falou: sai todo mundo que ri. Fica só o pai, a mãe e os 3 discípulos. Fica só aquele que crê. Às vezes você está cercado de gente, meu irmão, que está rindo dos seus projetos, do seu futuro, está rindo dos seus propósitos, está rindo do seu casamento, está rindo da restauração da tua família, e você está vivendo no meio deles. Tire as pessoas do seu lado que não creem da mesma maneira que você, e se junte de pessoas que acreditam no que Deus tem para fazer da sua vida, meu irmão. Se junte de gente que acredita na família, que acredita no amor de Deus, que acredita no poder de Deus. Pastor, mas nós temos que ser luz. Tem que ser luz.
Pastor, mas nós temos que pregar para o incrédulo. Tem que pregar. Mas em alguns momentos de decisão da sua vida, quando você vai ter que seguir a voz de Deus, se ficar com gente que ri, você não consegue. Você precisa tirar. Entende? Porque aquela pessoa vai chegar para você e vai dizer, não vai dar, não consegui, você não vai conseguir. E você entra isso na sua cabeça. E você acaba vivendo na função disso, do que as pessoas estão rindo, falando a seu respeito. E você precisa tirar isso da sua vida. Eu já contei para vocês que quando criança minha mãe falava todo dia, minha mãe tadinha, doente, com problemas, falava todo dia, nós vamos morar embaixo da ponte. Escutava todo dia. Misericórdia, eu sei. Aí o dia que eu fiquei desempregado, a primeira vez que eu saí de uma empresa, eu tinha 19 anos, Deus queria mudar minha vida na direção da fé, e eu estava indo para a direção da vista. Isso aqui dá dinheiro, isso aqui é bom, entendeu? E Deus falou, você não está entendendo, quem te sustenta sou eu. E ele virou, e eu fiquei desempregado. O que você acha que veio na minha cabeça no primeiro momento? Morar embaixo da ponte. Jesus, né? Porque isso entra na nossa cabeça. Jesus tirou daquela sala as pessoas que não criam. Tire da sua vida as pessoas que estão rindo dos projetos de Deus. Você está dizendo assim que vai ser alguém que esse ano de 2016 vai servir a Deus, vai ser discipulado, vai ser cheio do Espírito Santo. Junte-se a pessoas que creem da mesma maneira que você. Você crê que esse ano, eu creio, eu vou liberar uma palavra. Às vezes eu libero uma palavra aqui, as pessoas falam assim, o pastor falou isso só para me animar. Não falei não, falei porque eu orei muito na sexta-feira e Deus mandou eu falar e eu vou falar. Março vai ser um ano de bênção na vida dessa igreja, meu irmão. Março vai ser um ano de fé, não de vista. E você precisa virar a tua vida nessa direção. Tirar as pessoas que estão falando ao seu respeito, falando de você. É como grávida. Quantos aqui já tiveram nenê? Quando eu nunca tive, mas eu participei ativamente do processo. Certo? Aí, Luciana grávida, 8 meses, aquela barriguinha linda assim. A Luciana com aquela barriguinha assim, de azeitoninha assim. Nós vamos comprar um vestido para ela. Chega na loja, a vendedora olha para nós. Ai, que linda você é com essa gravidinha grávida. Eu falei, A Lupe toda bonequinha, fala assim, é nosso primeiro filho. E eu só mirando a mulher assim, falando, o que vai acabar isso aí? Falei, ai, que lindo, né? Quantos meses? Você deve estar com uns 8 meses, né? Aí ela disse, estou com 8 meses. Então, nem te conto para você. Eu tenho uma cunhada, um parente, não lembro agora, com 8 meses, a placenta descolou, perdeu o nenê. Falei, ei! A Luciana ficou assim. Falei, para! Quantos grávidas aqui passaram pela mesma coisa? Levante sua mão aqui, mostra aí, prova. Não é assim? Assim? Retire essas pessoas da sua sala, meu irmão. Porque se você colocá-las dentro da sua sala, isso vai estar na sua cabeça. E lembra que eu comecei dizendo que o medo é a mesma coisa que a fé invertida? Jó disse, aquilo que eu temia, isso me sobreveio. E o diabo usa uma estratégia muito forte para controlar a nossa vida. Medo. Quando ele põe o medo, ele controla a tua fé. Quando ele põe o medo, e você começa a acreditar no medo, e você começa a ouvir as pessoas rindo de você, você começa a ser controlado, ao invés de ser guiado por Jesus. Retire essas pessoas, comece a tirar. Às vezes dói, às vezes é triste, mas você precisa retirar. Se você não retirar, você não consegue. Jesus retirou. E aí, eu quero tirar para terminar essa mensagem 2 lições rápidas aqui, 2 lições. A primeira eu queria falar sobre o problema de Jairo. Parece tão bonito tudo isso que aconteceu na vida de Jairo, mas Jairo tem um problema. Ele cometeu um erro grave, que nós cometemos sempre. Jairo chegou até Jesus e falou, se o Senhor for na minha casa, puser a mão na cabeça da minha filha e declarar que ela é curada, ela vai ser curada. O nosso problema, e o problema de Jairo, é que nós queremos escrever um script para Deus.
Deu para entender? Se o Senhor fizer assim, se o Senhor agir desse jeito, o Senhor é o meu Deus. Se o Senhor não fizer desse jeito, eu não vou crer. Eu aprendo uma lição muito séria com isso. Meu irmão, presta atenção. O Jairo se complicou porque ele escreveu um script. Outros textos da Bíblia, do centurião, ele disse assim: o Senhor não precisa lá em casa. O Senhor é uma autoridade como eu sou. Basta uma palavra sua e o Senhor e a minha filha vai ser curada. Lembra disso? Jairo não, vai em casa. No processo de ir em casa, Jesus encontra a mulher de fluxo de sangue, a multidão aperta, e há uma confusão, a menina morre, as pessoas chegam para dizer que não precisa mais incomodar o mestre, e há um alvoroço na casa dele, tudo porque ele escreveu um script. Dizem os teólogos que ele escreveu esse script, vai na minha casa, porque era assim que um chefe da sinagoga se portava. Ele usou as referências dele, ele usou os conhecimentos dele, ele usou a experiência dele para determinar como Deus havia, ou como Jesus havia de curar a filha dele. Eu aprendi uma lição, meu irmão, e eu quero ministrar isso na sua vida. Não escreva o seu script para Deus, aceite o script de Deus na sua vida, meu irmão. Você não entendeu, não? Nós muitas vezes queremos determinar o script. Se o Senhor me colocar nessa empresa, se o Senhor abrir essa porta, eu vou crer. E Deus fala: ei, você não sabe, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus pensamentos são muito acima dos seus pensamentos. Eu tenho coisas maiores para você. Aí você começa a dizer: não, mas não tem outro jeito de eu ser abençoado. Eu quero dizer uma coisa que eu aprendi com meu pai quando eu era criança: Deus é muito mais criativo que todos nós aqui, e quando Ele quer abençoar, meu irmão, Ele derrama a bênção dEle, do jeito dEle. Pare de escrever o script. Porque se eu for numa grande igreja e um grande homem de Deus orar por mim, eu vou ser abençoado. Deixa eu dizer, não escreve script para Deus, meu irmão, porque se Deus quer te abençoar nessa noite, Ele vai te abençoar nessa cadeira e você vai receber. Nós escrevemos os scripts e nós dizemos: Deus, segue esse roteiro, faz desse jeito, porque se eu fizer desse jeito eu vou ser benção, eu vou ser abençoado. E Deus fala: você não está entendendo. Eu não sigo o roteiro, eu faço o meu plano na sua vida. O erro de Jairo, essa confusão toda aconteceu na vida dele, porque ele ditou a regra: age assim. Às vezes as pessoas chegam para nós, colocam uma ideia na nossa cabeça: você precisa, para ser abençoado, um grande engenheiro. E aí você vai fazer engenharia, você detesta engenharia porque você gostaria de ser doceiro. E talvez se você... eu vi uma programa de televisão outro dia, muito interessante, 2 meninas que estudaram, fizeram uma série de faculdades, mas no coração delas elas queriam ser doceiras, queriam fazer doce. Foram para Nova York, chato, né? Foram para Nova York, abriram uma loja de brigadeiro. Os Estados Unidos não tem brigadeiro. Explodiu! Você ia escrever esse script para Deus? Deus me leva para Nova York. Deus é muito mais criativo do que a gente, meu irmão. Mas muitas vezes o nosso erro, e a gente acaba indo para um buraco, porque a gente vai escrevendo o que Deus tem que fazer. Quer ser abençoado, se sujeita ao que Deus está falando na tua vida. Siga a voz do Senhor. Siga o que Deus está falando. Segunda coisa, para terminar. Qual é a voz que está falando mais alto dentro de você? Eu não sei, eu não posso diagnosticar isso, você pode. É a voz do medo, é a voz das pessoas que riram, é um trauma do teu passado que está diagnosticado hoje e que está fazendo você ter reações e ações que você não deveria ter. E essa voz está falando alto dentro de você, e você está tomando decisões, reações, agindo por uma voz de alguém que te magoou, te fez sofrer há 10, 20 anos atrás. Qual é a voz que está falando alto dentro de mim? Qual é a voz que está falando alto dentro dessa igreja? É a palavra de Deus, é a voz do Espírito Santo, ou é os meus traumas, os meus problemas, os repúdios, as tristezas que eu vivi na minha vida? Qual é a voz? Só você pode diagnosticar. Mas tem uma coisa que eu quero dizer. Lembra que eu perguntei quantos criam nesse texto que era verdade?
No final, Jesus então olha para essa menina, porque Jairo ouviu a voz, atrapalhou, criou um script, fez Jesus seguir a regra, não deixou Deus ser a autoridade criativa como deveria, mas seguiu a voz. E no final ele escutou: menina, levante. Quando você tem várias vozes dentro de você, você precisa tomar uma decisão de ouvir e escolher a voz que você vai ouvir. Segunda coisa que você precisa entender: a última palavra é dele, a última palavra é de Deus. Terceira coisa, ele tem poder para ressuscitar. Coisas que pessoas riram de você porque você ainda acredita, coisas que Deus disse que ia te usar e que você acha que morreu. O poder da ressurreição está nesse lugar e está na sua vida. A última palavra é de Deus. A última palavra não é dos médicos, a última palavra não é do presidente do Banco Central, a última palavra não é dos economistas do Brasil, a última palavra na minha vida é de Deus, meu irmão, é dele. E a última palavra que eu escuto nesse texto é: menina, levante, dê a ela de comer. O que quer dizer? Viva, segue a tua vida, siga a minha palavra e segue a tua vida. Algumas vezes a gente não sabe qual é a voz que a gente está ouvindo, mas a gente precisa olhar. Você está ouvindo a voz de Deus ou está ouvindo a voz do medo? Algumas vezes a gente acha que a última palavra é de um homem, é de uma pessoa, mas eu quero declarar na sua vida e na minha vida e na vida dessa igreja: a última palavra é do Senhor. As pessoas podem dizer: ah, você errou, você não devia ter feito isso. Não tem problema. A gente não acerta todas mesmo, mas a última palavra é de Deus. Ele sabe, Ele cuida. Quantos aqui aceitam que é a última palavra de Deus na sua vida, meu irmão? Talvez existam áreas da sua vida, até de ministérios, que morreram, mas a última palavra é de Deus. As pessoas vão dizer: morreu, você nunca mais vai se levantar. A última palavra é de Deus. Se Deus disse que você vai se levantar, você vai se levantar. Quantos recebem essa palavra hoje?